Do número regimental sob a proteção de Deus declara aberta a presente sessão ordinária do dia 11 de julho de 2012. Solicito ao vereador Irã que faça a leitura do Salmo e a oração do Pai Nosso. Ao Senhor erga a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, e sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro em mim me esmorrece o espírito, conhece a minha vereda, no caminho em que ando, me ocultam as armadilhas. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu, de graça, em Teu nome, os justos me rodearão, quando me fizer este bem. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Aqui, se for nesse grupo aqui, quem ganha é essa menina aqui, ó. Claro. Não é isso não. Expediente. Momento destinado à apresentação de projetos e requerimentos e a palavra franqueada aos senhores vereadores. Não havendo, o vereador James vai devolver algum projeto para adentrar na tarde, nesta manhã de hoje, vereador? Pela ordem, Na ordem, vereador James. Senhor presidente, diz palavra para devolver o projeto número 104, projeto legislativo 10, projeto de lei 110, projeto de lei 109, projeto de lei 111, projeto de lei 113 e que os mesmos entram na ordem do dia. Propositura do vereador James, quando pede que as matérias devolvidas adentrem na ordem do dia. Os vereadores concordarem, permaneçam a comissão. Os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Não havendo expediente, passo à ordem do dia. Solicito o vereador Irã que faça a leitura do projeto de lei 106 em segunda votação e discussão. Pela ordem. Pela ordem, vereador Nilton Lamas. Eu pedi pela ordem que faça uma propositura que dispensa a leitura da segunda votação, senhor presidente. A propositura do vereador Nilton Lamas, quando pede a dispensa da leitura dos projetos em segunda votação. Os vereadores concordarem, permaneçam a comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em segunda votação e discussão, projeto de lei 106, altera a lei 6.141. A palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordarem, permaneçam a comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Segunda também. Em segunda votação e discussão, projeto de lei 107 autoriza a aquisição de imóveis que menciona através de permuta. A palavra está franqueada. Pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência que nos prestigia, imprensa, ontem, em função do falecimento do seu Benedito, nós tivemos que nos retirar. Eu gostaria de saber se as avaliações feitas foram entregues ao nosso gabinete, porque se foi, eu vou cobrar da minha assessoria, que não me passou. Se não, eu gostaria de ter o conhecimento das avaliações e se elas foram feitas apenas pelo órgão interno de patrimônio da prefeitura ou se foram feitas por imobiliárias ou avaliadores independentes. Então, eu gostaria de saber, Vossa Excelência, antes de que eu pudesse manifestar. Porque eu quero deixar claro, senhor presidente, que estou muito, mas bastante preocupado mesmo, é que as poucas áreas institucionais do nosso município estão sendo pagas, estão sendo dadas em pagamentos de outras áreas. Ora é a margem da rodovia da BR-060, ora é o crescimento de determinada rua, mas eu entendo que esses investimentos deveriam ser feitos em espécie, porque nós não podemos perder as áreas institucionais. Tivemos há pouco tempo a permuta da praça do setor universitário, que eu já tinha recebido uma comissão
daquele bairro, solicitando que pudesse ser construído lá, foi permutado. Então isso me preocupa muito, essas áreas que são dadas em permuta de determinadas áreas para instalação de entes públicos. Então, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência, se não for entregue, que esse projeto, pelo menos, ficasse para o final das sessões, para que eu pudesse dar uma olhada, já que não me foi possível no dia de ontem. Eu pedi que encaminhasse a Vossa Excelência ontem, pelo jeito não encaminhou, eu vou retirar o projeto de pauta para que possa encaminhar a Vossa Excelência os laudos das imobiliárias. E colocaremos em votação no dia de amanhã, vereador. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, só para que o público presente, os internautas que acompanham os nossos trabalhos tenham conhecimento, que está com a Comissão de Constituição e Justiça o projeto de lei complementar número 105/2012, projeto de lei orgânica, uma emenda à Lei Orgânica Municipal 08/2012 e o projeto de lei 112/2012 também estão no poder da Comissão de Constituição e Justiça. Em segunda votação e discussão, projeto de lei 108, altera as leis 5.726/2009, PPA de 2010, 2013. A palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram em permanecer a comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 113, autoriza a prestação de auxílio financeiro. Solicito o secretário vereador Irã que faça a leitura. Projeto de lei 113/2012, autoriza a prestação de auxílio financeiro a professores que menciona. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a prestar auxílio financeiro no valor individual de R$ 1.127,66, em parcela única, aos educadores relacionados do inciso desse artigo, contratados para o desenvolvimento de ações do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, Pro-Jovem Urbano, por força de convênio realizado com o Ministério da Educação e Cultura, em 10 de fevereiro de 2012, com recursos fornecidos pelo FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Primeiro, Nilson Rodrigues de Souza Júnior, educador de qualificação profissional. Segundo, Cláudia Rocha de Castro, educador de participação cidadã. Terceiro, Rediane Barbosa, educador de ciências humanas. Maria Vieira Taíde, educador de ciências humanas. Margarete de Souza Costa, educador de língua inglesa. Sexto, Cristiane Rodrigues de Mendonça Borges, educador de língua portuguesa. Sétimo, Marcos Alessandro Ribeiro Lemos, educador de matemática. Parágrafo único. O pagamento do benefício que se trata o caput desse artigo aos educadores do Pro-Jovem Urbano encontra-se previsto no artigo 7º, inciso 5º da Resolução número 60/2011 do FNDE, que estabelece critérios e normas de transferência automática de recursos financeiros aos estados e aos municípios para o desenvolvimento de ações do programa referido. Artigo 2º. Essa lei poderá ser regulamentada por ato privativo do Poder Executivo e entrar em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 5 de julho de 2012. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 113. A palavra está franqueada. Pela ordem. Pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu pedi pela ordem, senhor presidente, para perguntar a nova vereadora Eliane Medeiros se ela verificou a documentação, porque esse argumento de dizer que todos os documentos estão legais, isso já não procede mais nessa casa, de vez que nós tivemos outras oportunidades em que os documentos não representavam a verdadeira situação. Então eu quero perguntar à nova vereadora Eliane se ela verificou se todos os documentos desses auxílios financeiros estão precedidos de laudo de assistência, de laudo de avaliação, de laudo de condições, de laudo da assistência social. Muito obrigado, presidente. Se ela verificou isso. Solicito em discussão ainda o projeto de lei 113, não votei em votação, não? 113, a palavra continua franqueada para discussão do projeto. Não havendo em votação, os vereadores concordaram em permanecer a comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 111. Solicito o vereador Irã que faça a leitura do projeto. Projeto de lei 111/2012 autoriza a alienação de imóvel integrante do patrimônio municipal. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º.
nos termos do artigo 101, primeiro da Lei Orgânica Municipal, fica o Poder Executivo autorizado a alienar pelo preço mínimo de R$10.000 a fração de 136,42 metros quadrados, a ser desmembrada do lote 22 da quadra 17 Jardim Goiás, cuja totalidade perfaz 745 metros quadrados, por se encontrar encravada sem acesso à via pública, portanto, inacessível ao patrimônio, ao poder público. Artigo 2º. O produto de alienação do imóvel identificado no artigo anterior constituirá receita aos cofres do município, sendo utilizada para o cumprimento dos encargos que lhes são próprios. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 5 de julho de 2012. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 111. A palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordarem em primeira comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito que conste em ata a presença da ex-secretária de Educação, Lúcia Batista, que muito nos honra com a presença nessa manhã de hoje. Enfim, todos que aqui estão. Solicito o vereador Irã que faça a leitura do projeto de lei 109. Projeto de lei 109/2012. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com entidades que menciona. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio com a Associação dos Produtores de Águas da Microbacia do Ribeirão Abóboras, objetivando a cooperação financeira a ser prestada pelo município de Rio Verde através do Fundo Municipal do Meio Ambiente do município de Rio Verde, R$24.000, destinando-se a recursos a despesas de manutenção da associação, visando implementar as ações de defesa e preservação da microbacia do Ribeirão Abóboras e, consequentemente, do meio ambiente, garantindo a continuidade dos recursos naturais, de modo a assegurar para a atual e as futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. Artigo 2º. Os recursos necessários ao cumprimento dessa lei serão levados à conta própria do orçamento vigente, suplementados se necessário. Artigo 3º. Essa lei poderá ser regulamentada por ato próprio do Poder Executivo, se porventura necessário. Artigo 4º. Revogadas disposições contrárias, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 9 de julho de 2012. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 109. A palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram por essa comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, projeto de lei número 103/2012, de autoria do vereador do PMDB José Henrique de Freitas, se encontra na comissão ou está hoje na mesa dos trabalhos? Está na comissão. Muito obrigado. Não foi devolvido ainda, vereador. Pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência, e perguntando então à Procuradoria, qual é o prazo regimental pelo regimento interno que a comissão tem para devolver o projeto ou para colocar a apreciação. Muito obrigado, senhor. Normal é 3 dias, né, vereador? Então, até amanhã tem que ser devolvido para ser votado o projeto nesta casa. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, eu pedi pela ordem para perguntar ao nobre líder de governo, grande vereador, meu amigo, meu grande companheiro, pessoa que admiro muito, é o James. Como é que está a situação do asfalto com CBUQ na Vila Serpro, no Jardim Mondale, no Santa Luzia, na Vila Menezes? Eu gostaria de saber se está sendo feita alguma coisa nesses bairros ou se ainda não foi feito, como é que está? Porque eu tenho aqui uma pergunta que eu gostaria de obter a resposta do nobre de governo. Vou repetir: na Vila Serpro, Jardim Mondale, Jardim Santa Luzia e Vila Menezes, em Rio Verde. Muito obrigado, presidente. Projeto de lei 110. Pela ordem. Na ordem, vereador Elici Casagrande. Senhor presidente, só para cumprimentar aqui a secretária Lúcia Batista e cumprimentá-la por ter todas as suas contas aprovadas junto ao TCM, onde muitos divulgaram aí que ela não podia se
se candidatar porque tinha as contas rejeitadas e era ficha suja. Não tratava apenas de maldade de pessoas que queriam ver, às vezes até com medo de disputar a eleição contra ela. E cumprimentá-la porque, pelo que eu sei, o Tribunal de Contas aprovou todas as suas contas, é ficha limpinha e pode segurar. Tem uma cadeira aqui, no próximo ano, com certeza será dela pelo serviço prestado junto à educação. Pela ordem, José Henrique. Senhor presidente, contribuindo, complementando as informações do novo vereador Casagrande, quer dizer que o acórdão número 07064 de 2012 diz aqui o seguinte, no inciso 3º do voto, que é exatamente em relação à prestação de contas da ex-secretária de Educação, senhora Lúcia Batista, que diz aqui do voto: a relatoria acompanha o Ministério Público de Contas, entendendo que as irregularidades presentes do contrato, não da obra e do investimento, foram sanadas. Desta forma, não há razão para manter a irregularidade baseada unicamente na ilegalidade do contrato, não ilegalidade da obra, não ilegalidade do investimento, não ilegalidade da aplicação, ilegalidade de papéis, ilegalidade da documentação, ilegalidade do contrato. Conclui a relatoria pelo provimento do recurso, julgando as contas regulares, desconstituindo o débito e a multa anteriormente aplicada. Então foi exatamente a Procuradoria Pública que, fazendo o seu trabalho, o Ministério Público que, fazendo o seu trabalho, que demonstrou que a questão não era de investimento. Não é o caso daquela escola que tinha sido feito os pilastras, as pilastras foram desmanchadas no fim de semana, que foi contratada uma segunda empresa para fazer um aditivo. Não é isso. Aqui se tratava, senhores vereadores, apenas de uma questão de documentos, do contrato, a obra totalmente realizada, os investimentos programados totalmente aplicados. Então, o recurso público, a gestão pública. Projeto de Lei 110/2012, autoriza licença remunerada a professor da FESUV. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º, fica FESUV, Universidade de Rio Verde, autorizado a conceder licença remunerada ao servidor docente Fábio Henrique Baia para a realização do curso de doutorado na UNB, Distrito Federal, pelo prazo de 6 meses. Parágrafo único. O referido professor será licenciado de forma integral, com os vencimentos normais de função e cargo que exerce, qual seja 40 horas semanais. Artigo 2º. O servidor deverá retornar às suas atividades normais ao fim do prazo mencionado no artigo anterior, bem como prestar serviço à FESUV por prazo idêntico ao da duração do curso, quando da conclusão do mesmo, de acordo com a carga horária dispensada, devendo tais disposições ser em termos de compromisso a ser firmado entre a instituição de ensino e o professor licenciado. Artigo 3º. O referido servidor ficará impedido, durante o período que estiver afastado, de exercer qualquer atividade remunerada em outra instituição de ensino superior. Artigo 4º. Revogadas disposições contrárias, será entrar em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 9 de julho de 2012. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei 110. A palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram em permanecer a comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em primeira discussão, pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, eu pedi pela ordem para pedir a grande colaboração da equipe de secretários que faz o trabalho, que possa passar a cada vereador a cópia do acórdão 07064 em relação ao caso que nós acabamos de relatar. Então peço, por gentileza, que faça a entrega a cada um dos vereadores da cópia do acórdão em relação à ex-secretária. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. O presidente pediu pela ordem para solicitar do vereador Zé Henrique que também encaminhe cópia do acordo à Promotoria de Justiça de Rio Verde, porque a promotora encaminhou um ofício aqui para essa casa dizendo da irregularidade quanto à prestação de conta da ex-secretária. Então, que Vossa Excelência também se encaminhe, né, até a própria ex-secretária encaminhe a promotoria, porque eu não entendi o interesse da promotora em estar encaminhando a essa casa um ofício dizendo que as contas de Vossa Senhoria tinham sido rejeitadas. Então, a título de
colaboração que encaminhe também a Promotoria de Justiça de Rio Verde a cópia do acordo. E dizer ao vereador Zé Henrique que os trabalhos no Vila Menezes, Santa Luzia, Betel, estão a pleno vapor, né? Inclusive o Carequinha, o senhor Evandro Carequinha, ele passa lá todo dia, ele está vendo as máquinas trabalhando até altas horas da noite, né, onde está sendo recapeado toda a malha asfáltica daquela região. E assim que for concluída a recapagem, será também feito o asfalto naquelas pedaços de ruas que ainda restam às margens do córrego. Muito obrigado, senhor. Senhor presidente, eu quero ajudar muito o líder de governo, porque eu quero dizer que ele está, lamentavelmente, muito mal informado. Vou dizer por quê, senhor presidente. É porque a concorrência pública no 05/2012, num valor bagatela, senhor presidente, bagatela, senhores vereadores, R$ 1.601.827,26, exatamente para fazer aquele asfalto. Então alguém está fazendo na bandeira, alguém está fazendo de graça? Está aqui o objeto do empenho. Empreitada global para a execução de RAP, rede de água pluvial e pavimentação asfáltica em CBUQ, nos bairros da Vila Serpró, Jardim Mondale, Santa Luzia e Vila Menezes, em Rio Verde. E recomposição da capa asfáltica após o fechamento da vala da execução da RAP, rede pluvial, conforme documento. Está marcado para o dia 19, agora o líder de governo disse que já está terminando. Então é preciso eu ir lá hoje, pode ter certeza que vou estar lá, porque se nós estamos uma concorrência marcada de 1.601.000, marcada para o dia 19, e a obra está sendo executada, muita coisa está equivocada nesse processo. Porque o processo de administração pública é preciso ser precedido, primeiro, da concorrência pública. Então quem está fazendo lá já está com carta marcada? Quem está fazendo aquela obra já tem a definição de que vai pegar a obra? Ou essa concorrência pública é para fazer de conta? Ou essa concorrência pública é para enganar a sociedade? Então, senhor presidente, eu quero manifestar, e gostaria até que fosse registrado em ata, pela ordem. Não sei se pela ordem, vereador Zé Henrique. Eu quero pedir que a secretária que registre em ata a minha indignação em relação a obras que estão sendo realizadas e agora, no dia 19, semana que vem, é que vai ser feita a concorrência. Quem vai ganhar? Quem será a vencedora? Que empresa é essa que está construindo de graça, sem saber se vai pegar o serviço? Paciência ali de governo. Eu gostaria, vou pedir para passar a copa para Vossa Excelência, porque uma concorrência dessa é lamentável, a gente saber, no momento desse, no momento político, no momento em que a sociedade vai conhecer, a sociedade vai reconhecer o que foi feito e vai saber o que precisa e como deve ser feito, a gente presenciar uma concorrência pública. Repito o número, senhor líder de governo, 05/2012, em pleno mês de julho, uma concorrência no valor de R$ 1.601.827,26 para uma obra que já está em andamento. É lamentável. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem. Solicito o secretário vereador Irã que faça a leitura do projeto 18/2012. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, há poucos instantes... Há poucos instantes, senhor presidente, o líder de governo pediu para que se encaminhasse um documento à Procuradoria. A Procuradoria não, a Promotoria, senhor presidente. Mas ele entra em contradição, porque ele não tem o hábito, senhor presidente, de valorizar documentos da Promotoria, porque ele votou contra a Promotoria quando sugeriu a retirada do nome do governador Cachoeira dessa casa. Então, entra em contradição no momento em que Vossa Excelência pede para que se encaminhe documento a uma promotoria pública aqui em Rio Verde. Vossa Excelência não escuta a promotoria, porque então não teria feito o trabalho para que o nome do governador Cachoeira continuasse nessa Casa de Leis. E diga-se por passagem, tem tudo a ver com essa casa, senhor presidente. Quando chove, vira uma cachoeira, né? Pela ordem, presidente. Vereador José Henrique. Senhor presidente, eu não respondi o questionamento do nobre vereador James, porque eu estou indignado, repito, com uma concorrência
uma obra que já está quase em fase de término. Isso é lamentável. Isso eu não esperava ver isso agora no mês de julho, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Eu acho que isso agora eu vou ter que ir na promotoria hoje, porque eu não faço política de trás de porta e nem debaixo de mesa. Eu faço com muita transparência, por isso eu propus o projeto 103, para que haja transparência em todos os atos, no presente e no futuro da administração pública municipal. Mas eu gostaria de dizer ao nobre líder de governo que a interpelação que ocorreu do Ministério Público é exatamente do senhor Benedito Torres, do Ministério Público Estadual, que encaminhou a solicitação. Então, o Benedito Torres, salvo engano, Demóstenes Torres, agora às 10 horas, parece que está acontecendo alguma coisa lá. Cachoeira, tromba d'água, eu não sei bem o que está acontecendo. Então, o senhor Benedito Torres, exatamente, é quem encaminhou a correspondência lá do Ministério Público de Goiás para nossa cidade. Senhor presidente, mas vou repetir, é lamentável uma concorrência dessa. Projeto de Lei 104/2012 denomina nome de rua que específico e dá outras providências. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás aprova. Artigo 1º. Passa a denominar Rua Gersino Dávila Leão, atual Rua 29 do bairro Santo Antônio. Artigo 2º. Revogar as disposições contrárias, excelente vigor da sua publicação. Sala das Sessões da Câmara, 9 de julho de 2012. Luiz César de Castro Leão. Em primeira votação e discussão, projeto de lei 104. A palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram por essa comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu pedi pela ordem para perguntar ao líder de governo se o projeto de lei 029, que foi transformado em lei, sancionado pelo prefeito, porque é de origem do próprio executivo, enquanto o Superior Tribunal de Justiça determinou que o município pagasse ao senhor Tony Parreira Braz os valores a ele devidos, se já foram cumpridos, se já foi cumprido esse projeto, porque o Executivo pediu autorização ao Legislativo para que pudesse cumprir uma determinação, uma sentença superior. Então, eu gostaria de saber do nobre colega, líder de governo, se esse valor, porque a gente sabe que o Executivo tem o maior interesse em cumprir todas as suas obrigações e, assim, não vai deixar de atender uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Então, eu gostaria de saber se por acaso, o nobre líder de governo, que tem trânsito livre no governo e sabe de tudo no governo, se ele sabe se esse pagamento já foi realizado. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais, agradeço a presença dos senhores e senhoras vereadoras, imprensa pública em geral. Pela ordem. Convoco para a próxima sessão, pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, através do nosso Facebook aqui, nós acabamos de presenciar que o apaniguado do prefeito, o senhor senador Demóstenes Torres, começa nesse momento a ser julgado pelo Congresso. Então eu quero aqui torcer, senhor presidente, para que os congressistas desse nosso país tenham juízo, porque não têm coragem de abrir o voto, não têm coragem de mostrar à população como eles votam, mas que pelo menos tenham vergonha na cara de caçar esse corrupto, esse apaniguado do prefeito Juraci Martins. Presidente. Pela ordem, vereador James. Presidente, também é o meu desejo, que o senador Demóstenes seja cassado, senador esse que enganou a todo o povo brasileiro, senador esse que era considerado um dos homens mais íntegros do Congresso Nacional e que enganou toda a população brasileira. Então, o vereador Luiz César, esse discurso de você, vereador, de querer vincular a imagem do senador Demóstenes ao prefeito, isso não, é baba de calango. Ele enganou a todos os brasileiros. Então, o prefeito é brasileiro, o prefeito é uma pessoa que sempre está em Brasília buscando recursos. Vocês mesmos dizem que tudo que vem para Rio Verde é do governo federal. Então, o senador Demóstenes também ajudou Rio Verde a trazendo recursos para aqui para Rio Verde. Então, não vem com essa baba de calango querendo vincular a imagem do senador ao prefeito, não. Muito obrigado. Pela ordem, pela ordem. Pela ordem, vereador Casa Grande. Enganou até o vereador Luiz César, que votou a favor do cidadão rioverdense,
que foi colocado nessa casa aqui, e ele votou também a favor, para nós colocar aí o Demóstenes como cidadão rioverdense. E agora, o que eu não entendo é porque está vinculando que talvez o Demóstenes não pode ser cassado. Por que não? É porque o PMDB ofereceu a legenda ao senador, para que ele vá para o PMDB. E o PMDB é um partido forte, comanda o Senado e possa aí, talvez, salvar o mandato do Demóstenes Torres. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, na política tudo é possível, né? Pessoas que precisavam ser caçadas não foram nesse país. Nós temos exemplos em vários municípios do nosso país. Agora, eu acredito, senhor presidente, que ainda tenham vergonha na cara. Algumas pessoas naquele congresso ainda tenham vergonha na cara. Eu espero que seja caçado. Agora, querer tirar o apaniguado do prefeito, não tem como. Não tem como isso daí, senhor presidente, porque esteve no palanque dele, ajudou ele financeiramente em sua campanha, juntamente com o grande deputado federal Ronaldo Caiado, foi expulso do partido, senhor presidente, foi expulso. Né? Eu ainda acredito no Ronaldo Caiado, um homem íntegro, um homem sério, que até agora eu não vi falar nada dele. A única coisa que eu vejo falar daquele homem é que ele foi traído pelo prefeito municipal, que o prefeito virou as costas para ele, assim como virou para o Mané Catarina, assim como virou para o Lazão, assim como virou para o Rio do Mourão, assim como virou para o Geraldo Carvalho, assim como virou para muitos, senhor presidente, que estavam com ele nos 2%. E vou dizer uma coisa, senhor presidente, o Demilson Lima não estava com ele nos 2%, estava com ele no 1%. O vereador Newton Lamas também estava no 1%. A notícia que corre, senhor presidente, é que chegou a vez do 1%, viu, doutor Oduvaldo? Vossa Excelência também, que estava no 1%, agora chegou a vez do 1%. Então, a arte de trair desse nosso administrador, ela é grande. E a gente não pode ter ingratidão, senhor presidente. Aqueles que chamavam ele de amigo no passado, hoje não chamam. E eu terminando as minhas palavras, senhor presidente, terminando minhas palavras, os meninos estão um pouco afoitos, terminando minhas palavras, eu estou aqui com o meu Face aberto aqui, senhor presidente, e está aqui a foto do prefeito, do apaniguado dele, o senador Demóstenes, e do rei do gado, meu amigo Euler Cruvinel. Pela ordem, vereador Newton Lamas. Senhor presidente, acho engraçado quando o vereador Luiz César... O que está tendo comigo aí, gente? Quando ele vem falar do 1%, na verdade, ele só quer desfazer do prefeito, o melhor prefeito que já teve em Rio Verde. Mas, o negócio de apaniguado do prefeito, é apaniguado também do ex-governador Rezende Machado, do ex-governador Maguito Vilela. E como o vereador Casagrande falou, ele votou a favor aqui do título cidadão para o Demóstenes. É apaniguado também do vereador Cezinha, senhor presidente. Obrigado. Pela ordem. Pela ordem, vereador James. É engraçado quando o vereador Luiz César disse questão de traição. Quem é ele para falar em traição? Ele que era de dentro da casa do ex-prefeito Paulo Roberto Cunha e que no final do mandato esculachou com o ex-prefeito aqui nessa casa. Então a política há muito disso aí, vereador. E o prefeito não traiu ninguém, a política é muito dinâmica. Então, Vossa Excelência não tem credibilidade nem moral para falar em traição. Muito obrigado, senhor. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Luiz César. Oposição, quando fala a verdade, a situação chora, né? Falar em moral, falar que eu não tenho moral, senhor presidente. Pega minha vida pública e vira ela do avesso. Para saber se eu tenho moral ou não. Pega meus 3 mandatos, joga ele para cima e vê o que sobra. Aí Vossa Excelência vai saber o que é moral. Senhor presidente, quando eu deixei o governo do ex-prefeito saudoso Paulo Roberto Cunha, eu subi na tribuna e falei por que eu estava deixando. Porque eu não aceitava secretário ficar rico igual estava ficando. Eu tive coragem de chegar no prefeito e falar para ele que ele estava sendo roubado do secretariado dele. Que eu não aceitava, que eu não concordava com aquilo, senhor presidente. Pronto, saí do governo do jeitinho que eu entrei, o vereador. Do jeitinho que eu entrei, eu saí. Então, Vossa Excelência, antes de falar o que não deve, tem que medir as palavras. Não fala, nós estamos entrando numa época de eleição, Vossa Excelência é líder, tem que ter um controle emocional melhor. Seu pai já foi líder de governo também nessa casa, tinha um equilíbrio um pouco melhor do que de Vossa Excelência. Então, não é por aí.
Sabe, a minha história, senhor presidente, ela é contada nos 4 cantos do meu município. Entro de cabeça erguida em qualquer cidade, em qualquer restaurante, em qualquer boteco, em qualquer lugar que Vossa Excelência quiser me acompanhar, vai ver que eu entro de cabeça erguida. Não tenho vergonha das minhas atitudes. Mas Vossa Excelência vai ter muito tempo para defender o apaniguado do prefeito e o prefeito. Pela ordem, Luiz César. Vossa Excelência, nesses 90 dias de eleição, vai ter um tempo suficiente para defender o apaniguado. E o apaniguado, senhor presidente, quando eu votei a favor do título de cidadão dele, eu votei a favor do título de cidadão do Severino Cavalcante, não vou votar do apaniguado? Eu nunca votei contra nenhum título de cidadão nessa casa, nenhum. Se alguém aqui entrou com um pedido para homenagear alguém, senhor presidente, esse alguém tem os seus motivos para receber. Eu sei definir. Tanto é que eu vou dar um exemplo para Vossa Excelência. Fui coautor do título de cidadão do ex-governador Marconi Perillo aqui. E nem por isso fui a favor da colocação do nome dele nessa Casa de Leis. Você tem que saber, Vossa Excelência tem que saber distinguir as coisas. Muito obrigado. Pela ordem, vereador Newton Lamas. O presidente, o vereador Cezinha vem falar de traição, de covardia, de colegas. Sabemos que na eleição para deputado, o PMDB foi contra ele, senhor presidente. Parece que não teve aí 5 mil votos. Foi quase a votação que ele teve para vereador, senhor presidente. O vereador Cezinha é conhecido como o vereador pinga-pinga, pula-pula, quer dizer. Parou agora no PMDB porque os outros partidos não quiseram. Ele já teve do lado do Paulo Roberto, do lado de todo mundo ele já teve. Mas agora tem que quietar. Não tem aquela moral que tem o vereador José Henrique, que foi convidado para ser vice. Vou falar mais nada não, deixa ele com os pensamentos irrisórios. Eu sei que ele vem com alguma coisa. Agora o pula-pula, ele sabe que ele é o vereador pula-pula. E que a moral dele, tem lugar que ele foi vereador que passou por aí, que não é na vida social não, vereador. Nós estamos falando na vida política. Nós estamos falando na vida política, que tem lugar que aí que ele é mais sujo que é puleiro de pato. Obrigado. Olha, eu não vou conceder mais pela ordem para ficar ouvindo ataques pessoais dos companheiros nobres edis dessa casa. Gostaria de pedir aos nobres companheiros evitar o ataque pessoal de cada um. Vamos falar dos projetos e coisas importantes. O ataque pessoal já não é muito importante nesse momento. Conceder o último pela ordem ao vereador Luiz César. E eu solicito que vamos ter mais um pouco de reverência, vereador. Luiz César, com a palavra. Senhor presidente, os adversários dessa Casa de Leis, na hora dessa, está tendo quase um delírio, né? O vereador James, o vereador Newton Lamas, tem trabalhado bem a favor deles. Eu quero dizer a Vossa Excelência, vereador Newton Lamas, quando Vossa Excelência disse que eu fui traído, não fui eu que traí, né? Agora Vossa Excelência traiu o partido de Vossa Excelência, né? Em vez de apoiar o candidato do PPS, que era presidente do PPS, foi apoiar um do PP, o vereador Casagrande. Vossa Excelência vê o que é conduta, né? Senhor presidente, eu queria resolver aquele problema dos assuntos parlamentares. Se os assuntos... Amanhã é quinta-feira, eu gostaria de usar assuntos parlamentares. Eu queria que Vossa Excelência meditasse sobre isso, para ver se amanhã... Porque aí a gente evita esse pela ordem, né? E... Nada não. Beleza, eu convoco para a próxima sessão amanhã às 9 horas da manhã e declaro